meus amigos, graça e paz, nós estamos aqui no nosso seminário, a nossa jornada para o seminário. Nós estamos dando a vocês a introdução daquilo que será, daquilo que vai ser revelado, ministrado durante o nosso seminário, ok? O seminário serão 8 encontros ao vivo, tratando sobre questões espirituais, batalhas espirituais, guerras espirituais. O que significa tudo isso? Hoje estamos aqui nessa jornada que é apenas uma introdução do que será de fato o nosso seminário bíblico de batalha espiritual. E nessa jornada, esse aqui é o segundo vídeo que nós estamos postando, falando sobre os anjos caídos e os anjos de Deus. Nós começamos falando sobre os anjos caídos, depois vamos entrar no assunto dos anjos santos de Deus, os que não caíram, os que não se rebelaram. Vamos ver também um pouquinho como foi essa rebelião, como foi essa trajetória da queda do luzeiro, que muitos chamam de Lúcifer, só que na Bíblia, no hebraico, no original, não existe a palavra Lúcifer. Ela foi acrescentada pelos copistas e colocaram essa palavra lá, que inclusive é uma palavra latina. A palavra correta no hebraico é luzeiro. Esse era o nome de Satanás lá no terceiro céu. Hoje ele está no segundo céu, mas antes ele estava no terceiro céu, ok? Então, nós estamos aqui em Efésios capítulo 6, ainda vendo sobre o posicionamento desses anjos caídos, as colocações, as ordens, como que eles operam. Nós falamos sobre os principados, as potestades, os dominadores, as hostes, sobre que região ou que tipo de local eles operam, que é continente, países, estados, cidades, bairros, ruas, casas e pessoas, ok? Então eu quero continuar, ainda quero fortalecer mais essa ideia, fazer você entender um pouco mais sobre esse assunto. E vamos ler novamente Efésios capítulo 6, versículo de número 12, quando Paulo escreve dizendo, vamos ler o versículo 11 para entendermos o 12 de maneira mais clara, mais completa. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Entenda, para que serve a armadura de Deus? Para você suportar, para você resistir firme na fé, para você permanecer, para você ser perseverante em meio a tantas ciladas do maligno. É para isso que serve a armadura de Deus. E guarde no seu coração, a armadura de Deus não é o revestimento de poder. Não é você ser batizado no Espírito Santo com a evidência dos dons espirituais, o mais comum, o falar em novas línguas, as línguas do Espírito, as línguas dos anjos codificadas. Não é isso, não é essa a armadura de Deus, não é o revestimento de poder. A armadura de Deus, ela é uma vestimenta espiritual, que cada peça dessa armadura tem um nome, e esses nomes estão relacionados a virtudes, ok? Relacionados a virtudes, a elementos da ação e da operação de Deus. Nós vamos ver em um momento sobre essa armadura peça por peça. Mas observe o objetivo pelo qual Deus nos concede essa armadura. É para que nós permaneçamos firmes contra as ciladas do diabo. Se você não tiver esta armadura, você não consegue permanecer firme. O que são as ciladas do diabo? São as armadilhas, ok? São os planos, é o plano maligno do diabo contra nós. Como resistir quando esse plano é colocado em prática para nos destruir? Como resistir? Estando revestidos com essa armadura, a armadura de Deus. E observe, Deus disponibiliza para você a armadura. Ele não vai te revestir dela, ele vai disponibilizar para você e você é quem vai se revestir. Veja que o texto dá a responsabilidade para nós e não é uma responsabilidade de Deus, é nossa. Quando ele fala revestivos de toda, revestivos, ou seja, vocês devem se revestir, é um dever de você, ok?
é papel de vocês, é missão de vocês se prepararem, se revistam. Está disponível. É para vocês. Serve para vocês. Mas vocês têm que buscar isso. E existe uma maneira específica disso acontecer em nossa vida. E por que muitos cristãos não têm suportado essa cilada, esse plano do diabo contra eles? Porque lhes falta justamente a armadura. E aqueles que sabem que está disponível pensam que Deus é quem vai os revestir, sendo que Deus apenas disponibiliza e ele tem que buscar se revestir dessa armadura. Você não pode entrar numa guerra espiritual despido deste revestimento, desta armadura. Porque a Bíblia é clara, revestir, ou seja, você já tem uma veste, está vestido e vai revestir essa veste. Vai vestir uma outra veste por cima da primeira veste. Isso é revestimento. Essa é a armadura. Tem gente que não tem nem a veste e quer a armadura. Mas não pode, não tem como. As vestes que recebem o revestimento são a santidade. A santidade são as vestes que temos que ter para poder recebermos e nos revestir dessa armadura de Deus. Então, por muitos se revestirem, quererem usar a armadura sem a vestimenta de baixo, tem tombado, tem caído, não tem suportado. Porque a armadura ela é sustentada por essas vestes que nós temos primeiro, que vem antes da armadura. Bom, vamos lá. No versículo de número 13, ele repete novamente. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, permanecer firmes. Quando é o dia mau? O dia mau é quando o diabo coloca em prática o plano dele contra a sua vida. Esse é o dia mau. Passaremos por 3 tipos de prova. Não vou entrar nesse assunto agora, mas eu quero que você entenda isso. 3 tipos de prova. As provas que vêm de Deus, as provas que vêm do diabo e as provas que vêm dos homens. As que vêm de Deus, do diabo e as que vêm dos homens. Ok? Para cada uma dessas provas, nós temos que ter um posicionamento. E a Bíblia nos ensina que posicionamento eu tenho que ter diante dessas três tipos de prova que todos nós passaremos. Todos passaremos. Todos. Ninguém ficar escape desses três tipos de prova. Ok? Então, a prova que vem do diabo é ela que determina o dia mau da nossa vida. O dia mau da nossa vida. Então nós precisamos entender para que serve essa armadura. Não pedir apenas por pedir. Ela serve para isso. Para você resistir firme contra o plano do diabo, que são as suas ciladas, e também resistir no dia mau, que é quando ele coloca em prática, literalmente, contra você, o plano que ele desenhou talvez 5, 10, 15, 20 anos contra a sua vida. O diabo ele não é imediatista, ele tem paciência. Ele vai planejando, demora o tempo que passar. Quando ele for lançar, colocar em prática, ele tem 100% de certeza que ele não vai errar e que ele não vai perder. Embora sempre perda, porque a nossa fé ela sempre é mais poderosa. Mas, se você tiver sem essa armadura, você não consegue vencer. Então ele fala, versículo 12, pois nossa luta não é contra sangue e carne. Ou seja, essa expressão sangue e carne, ela refere-se aos homens. Por trás de todo homem de sangue e carne, existe uma operação maligna. Existe uma ação diabólica por trás dessas pessoas. Existe um agir, um trabalhar, uma investida diabólica. Ou seja, por trás deles estão operando espíritos malignos contra a sua vida. Então, não é contra a carne e o sangue, contra pessoas. Quando fala sangue e carne, está dizendo assim, a nossa luta não é contra a vida das pessoas e nem contra as pessoas em si. A vida e as pessoas em si. Não, é contra quem? Principados, potestades, dominadores e hostes. Ok? Então, 4
clássica. Nós vimos isso aqui no vídeo passado. Se você não viu, é importante que você veja. Você não pode pular os vídeos porque você não vai entender a colocação de cada um. Cada vídeo vai complementando o outro e você vai compreendendo mais o vídeo seguinte se você já tiver passado pelo vídeo anterior. Então não pule nenhum vídeo. É um pedido que eu lhe faço, não pule nenhum vídeo. Ok? Então nós temos aí principados, potestades, dominadores e hostes. Eu fiz aqui umas anotações para que você possa também compreender um pouco melhor, além do fato de você me ouvir, mas se você puder ver, você também consegue absorver muito mais. Então eu repeti um pouco aqui e adicionei algumas coisas, algumas informações. É o mesmo, é praticamente o caso mesmo, a mesma anotação, mas a gente fez algumas mudanças. Então observe comigo. Então veja bem, aqui nós temos as colocações. Os principados dominam continentes. Qual é a organização responsável pelos continentes? A ONU, Organização das Nações Unidas. É por trás desses líderes que estão por trás dessa organização que os principados operam. Esses líderes, sabendo ou não sabendo, eles trabalham como marionete na mão dos principados. Eles operam através da ONU. É de lá que vai surgindo todo tipo de operações malignas contra as nações. Então, o que representa os continentes como organização é justamente a ONU. E o que está por trás da ONU são os principados que subjugam, escravizam, governam, operam, dominam os continentes. Como nós falamos, logo abaixo dos principados nós temos as potestades, que operam sobre os países, nação, presidentes, os presidentes. Por trás dos presidentes estão as operações das potestades. Eles estão lá governando, mas há muito interesse das potestades em operar através deles. E quando um presidente ele não atende os desejos, os planos de uma potestade, ele é ferrenhamente atacado. Não importa se é cristão ou não, ele é atacado. E por isso que é difícil, muito difícil, não sendo homem de Deus e não tendo, ou pelo menos, cobertura espiritual por intercessões, dificilmente consegue fazer um governo limpo por causa das potestades. Não odeie presidente de nenhum lugar. Essa é a ideia da potestade. Opera por trás dele e enquanto nossa atenção fica localizada na pessoa do presidente de qualquer nação, eles continuam operando. Então eles usam ele como escudo e vão operando, vão agindo, vão operando, vão agindo, vão operando, vão agindo, escravizando a nação. Por que por mais que se mude o líder de uma nação, as coisas não mudam? Porque a potestade continua operando por trás desses presidentes, dessas pessoas, que são marionetes nas mãos desses seres espirituais. Temos que compreender isso. Então, os principados são os continentes e a ONU é o que representa os continentes, ok? E as potestades operam nos países, a nação opera nas nações através do presidente. E logo abaixo, logo depois das potestades, nós temos o quê? Nós temos os dominadores. Dominadores, que são os estados, operam por trás dos governadores. Os governadores. Então, os dominadores são os seres espirituais que operam por trás dos governos, governadores nos estados. Nos estados. Pastor, então quer dizer que um presidente, um governador, ele é inocente, culpado é somente o principado e a potestade? Somente os dominadores são os culpados? Como é que é isso? Não. Quando essas pessoas, esses líderes, já têm aliança histórica com esses principados, as coisas se tornam muito pior. Muito pior. Muito pior. Ok? Por isso
temos que tomar muito cuidado com quem nós elegemos. Muito cuidado, porque por trás deles, se eles não forem resistentes ao mal, resistentes às coisas mais esdrúxulas que tem numa nação, se eles forem a favor de todo tipo de boçalidade, todo tipo de imoralidade, será muito mais difícil viver num país assim, debaixo da unção de Deus, ou viver uma vida espiritual com plenitude, se um líder já é tendencioso, completamente entregue, já tem alianças formadas com as trevas, será um pouco mais complicado, ok? Um pouco mais complicado. Por isso que ele fala, orar pelos líderes é para que sejam derrubados as potestades por trás deles, derrubados os dominadores que estão por trás deles, e então teremos paz. Teremos paz. Por quê? Porque no milênio o diabo será preso por 1000 anos para que haja paz na terra. Então, se não forem maniatados, não forem travados, se os demônios não forem amarrados pelo poder de oração, não haverá paz. Não haverá paz. Será um governo terrível, drástico, de derrota, de muita perseguição. Então, os dominadores, estados, operam por trás dos governadores. E nós temos as hostes. As hostes. As hostes são os demônios que operam nesses locais, ok? Nas cidades, que são os prefeitos, ok? Nos bairros, que são os presidentes de bairro. Nas ruas, através do tráfico, dos clubes, ok? Dos bares, das casas, das pessoas. Então, as hostes têm muito mais espaço para poder operar, muito mais espaço para ela poder agir, porque além do prefeito, ela vai descendo, as hostes vão descendo, alcançando os bairros, que sempre tem um responsável por aquele bairro, aqui é chamado de presidente de bairro, né? E aí desce mais para as ruas, onde tem os bares, onde tem os clubes, onde tem os tráficos de droga, onde tem os locais de prostituição. Ali estão as hostes operando naquela rua. E dali se estende para as casas, para os lares e, por fim, as pessoas daquela rua. Essa é a ordem, é assim que eles trabalham, é assim que eles vão agindo, assim que eles vão operando. Anote isso aí, faça o desenho aí, coloque aí principados, aí, continente, ONU, potestade, países, presidentes, dominadores, estados, governadores, hostes, que vai operar nas cidades, que são os prefeitos, nos bairros, que são presidentes de bairro, vai operar também nas ruas, que são nos bares, clubes, tráfico de droga, local de prostituição, nas casas, que é na família, que aqui vai entrar os espíritos familiares, vamos ter uma aula só sobre isso, espíritos familiares, como que eles operaram durante a história dos patriarcas, e então nas pessoas diretamente. É muito bem organizado. Nós também temos que ser organizados. Os demônios não brincam de serem demônios. Eles trabalham para o nosso mal. E eu coloquei aqui o nome dos 7 principados. Os 7 principados. Ok? Mamon domina o dinheiro, a riqueza mundial, os bancos. Onde ficam os templos? Onde ficam os templos de Mamon? Nos bancos. Os bancos são os templos. Operam na riqueza, no dinheiro. Por isso a importância das contribuições dos cristãos no reino, investir no reino. Porque assim eles vão santificando o que está em suas mãos. Mas esse é outro assunto. Quero que você entenda o nome dos principados. São 7 principados. Ok? Então Mamon domina o dinheiro, a riqueza mundial, o seu templo são os bancos. Temos logo abaixo, Mamon é o único principado que trabalha só. É o único principado que trabalha só, opera só. Ele não tem amizade com nenhum outro principado para poder agir. Ele age só, ele é independente. Por isso que as pessoas dizem, baseia a sua independência no dinheiro. Quando eu for independente, quando eu tiver meus recursos, a minha independência financeira tão buscada, independência financeira é, na verdade, escravidão nas mãos de Mamon.
A nossa dependência está no Senhor. A tua dependência está em depender de Deus, não de nada nessa terra. Quer ser independente? Dependa de Deus. E você será independente de tudo? Dependa de Deus. Então, Mamon é o dinheiro. Beelzebul é o principado que opera na miséria. Miséria, pobreza, escassez, sabe? Sujeira, desorganização. Onde houver desorganização, sujeira, imundícia, odor, pobreza, miséria, ali está a ação, a operação de Beelzebul. Logo após, junto com Beelzebul, trabalha Farmis. Farmis é o principado que opera na indústria farmacêutica, escravizando vidas nos remédios, nas drogas, nas substâncias químicas. Opera nas doenças, nas enfermidades. Os seus templos são os hospitais. Os hospitais são os templos e as farmácias são os templos de Farmis, do principado chamado Farmis. Beelzebul, onde houver miséria, ali há um local de adoração a ele. A dor, o sofrimento, a murmuração por aquela vida miserável é um culto a Beelzebul. Nimrod trabalha na política, é o principado responsável pela política. É Nimrod. Nimrod trabalha junto com Balaão, é o principado da religiosidade, da religião. Nimrod e Balaão trabalham juntos. Um é a política e o outro é a religião. A religião. Eles estão operando juntos contra o homem. Por isso, tanta corrupção. Nimrod. Onde houver corrupção, ali está a operação de Nimrod. Qualquer tipo de corrupção. E Balaão é o principado da religião. Sim, da religiosidade. Da religião que não tem reino. Da religião que se desgarrou do reino e transformou-se em império. Lá está Balaão. Balaão é quem diz, território tal é nosso. Balaão é quem diz, por trás dos líderes espirituais, dos líderes pastorais, que perderam o temor a Deus, nas suas grandes reuniões, onde eles delimitam locais, territórios. Igreja tal não pode vir para cá, Beltrano não pode ir para a igreja tal, eu não autorizo você visitar Beltrano. Aí por trás está a operação de Balaão, que está focado nisso, no bem próprio, no prazer próprio. Não está preocupado com o corpo de Cristo que é a igreja. E há muito disso nesse mundo. Não é todas, viu? Não é todas, mas a grande maioria vive debaixo do poder da operação de Balaão. Queria eu poder falar um pouco mais sobre isso, mas nós temos que ir devagar. É muito pesado. E aí, logo após vem Jezabel. Jezabel trabalha junto com a Diana. Jezabel e Diana trabalham juntos. Jezabel e Diana trabalham juntos. A Jezabel é a responsável pela mídia, e Diana pela sensualidade. Sensualidade, sexo, pornografia está nas mãos de Diana. Jezabel é a mídia, sabe, o desejo de aparecer. Tudo que faz tem que postar, tudo que faz tem que mostrar. Jezabel, querer fama por causa ou por meio da mídia. É um principado poderoso, tem pego muitos líderes. Ela joga lá em cima a pessoa. Leva até os mais altos pontos e picos da mídia. E quando derruba de uma vez para poder exterminar a pessoa, sua vocação, seu ministério, seu chamado. Jezabel é terrível. Ela faz alguém crescer da noite para o dia. Ela faz com um vídeo alguém ficar famoso no mundo inteiro. E também, com um vídeo, ela derruba a pessoa lá de cima e destrói a vida dela. Colocando em prisões de depressão, de todo tipo de isolamento, onde a pessoa se sente um nada. Jezabel faz isso. Ela quer dominar pelo prazer. Ela quer conquistar as pessoas. Ela seduz as pessoas pelo prazer, pela riqueza, pela fama. E Diana, a sensualidade.
sexo ilícito, pornografia, tudo está nas mãos de Diana. Precisamos, meus amados, derrubar esses principados com a oração, com ato de justiça, com palavras proféticas. Amém? Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, ou carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Glória a Deus. Quero falar no próximo vídeo sobre essas regiões celestiais e o terceiro céu. Que Deus te abençoe, Deus te dê graça. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Paz.